está impedido sim, pode advogar, mas não pode aceitar o patrocínio de todas as ações possíveis, pois há uma limitação. E a lei fala em proibição parcial para o exercício da advocacia. Atenção! 2 personagens impedidos na Lei 8.906. Quem são eles? Os integrantes do Poder Legislativo e os funcionários públicos, em geral, nos 3 diferentes níveis. Eles têm uma limitação expressa na lei para o exercício da advocacia. Um funcionário público pode advogar, não podendo patrocinar ações contra a fazenda pública a qual está vinculado, que os remunere. Portanto, os funcionários públicos podem, exercendo a função pública, também advogar. E aí surgiu uma dúvida, e você pode enviar as suas dúvidas, se não forem colocadas no Pergunte ao Professor, no segundo bloco, para o e-mail provafinal@lfg.com.br. E a dúvida que surgiu foi a seguinte: mas professora, o policial militar, o juiz e tantos outros que estão no artigo 28, que traz o rol de incompatibilidades, também não são funcionários públicos? Sim, mas ali, e agora nós chegamos no ponto mais importante do tema do dia, no artigo 28, nós precisamos identificar por que o legislador atribuiu a estes funcionários públicos o caráter de incompatibilidade para o exercício da advocacia. Vejam, qual é a relação entre o juiz, o policial militar, o membro do Ministério Público e o gerente de uma instituição financeira privada? Porque no artigo 28, a maioria dos cargos ou funções são públicos, mas há também a previsão de gerente ou diretor de instituição financeira, mesmo que privada. Qual será o elo? Qual será a característica comum que fez com que o legislador dissesse: olha, para todos estes cargos ou funções, não poderão exercer a advocacia? A advocacia é incompatível. Para não errar na prova, lembre-se do seguinte: estes cargos que geram a incompatibilidade propiciam, facilitam a maciça captação de clientela e ou o tráfico de influências. Toda vez que na sua prova tiver um cargo ou uma função para você dizer se é incompatível ou não, pense nessas 2 perguntas. A primeira: este cargo, esta função, possibilita a maciça captação de clientela absolutamente vedada ao advogado? Se a sua resposta for sim, nem precisa fazer a segunda questão. Mas se a sua resposta for não, cheque a segunda. Este cargo possibilita tráfico de influências? Se a sua resposta for sim, para qualquer uma das perguntas, a função é incompatível. Com essa dica fica fácil. Para a tua prova ou para a tua vida, para analisar a tua função hoje, se permite ou não a inscrição na OAB, identificando a incompatibilidade e os reflexos para a advocacia. Na hipótese de impedimento, nas situações previstas no artigo 30, que falamos há pouco sobre os integrantes do Poder Legislativo e os funcionários públicos, há só uma inscrição na carteira da OAB. Ele pode realizar o exame de ordem, o candidato que tem impedimento aprovado receberá a sua inscrição, mas exercerá a advocacia de forma limitada, não podendo praticar atos no âmbito do impedimento que sai impresso na sua carteira da OAB. Vamos lembrar aqui da possibilidade de nulidade dos atos praticados por pessoa inscrita na OAB, por advogado. Na minha opinião, é um dos artigos mais importantes do Estatuto. Lá no início, quando tratamos das atividades de advocacia, o artigo 4º fala da nulidade dos atos praticados por pessoa não inscrita.
e das responsabilidades atribuídas a este falso advogado. Porque causa, obviamente, além do exercício ilegal da profissão que comete, prejuízo aos eventuais clientes. O parágrafo único deste mesmo artigo traz a possibilidade de nulidade dos atos praticados por pessoa inscrita. É o texto da lei, por advogado, portanto. Duas hipóteses estão sendo trabalhadas neste tema do dia, neste programa Prova Final. Serão nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento. Vejam, fazendo uma análise no tempo, uma análise cronológica, você, candidato ao exame de ordem, à inscrição na OAB, que tem uma atividade, que é membro do Poder Legislativo, que é um funcionário público e pode fazer o exame, aprovado, receberá a sua inscrição, mas não poderá atuar no âmbito do seu impedimento, de acordo com a previsão dos incisos 1 e 2 do artigo 30. Se assim fizer, os atos praticados serão nulos e haverá responsabilidade administrativa perante a OAB, civil pelos prejuízos que der causa em razão da nulidade e também criminal por conta do exercício ilegal da profissão. A segunda hipótese, prevista no parágrafo único do artigo 4º do Estatuto, também tema do dia neste programa, é o exercício da atividade profissional praticada por quem exerce atividade incompatível. Professora, agora eu não entendi se ele exerce atividade incompatível e está proibido de advogar, como pode ter os atos nulos se estava proibido de advogar? É justamente esse o ponto que será cobrado na sua prova. Lembram que falamos hoje sobre a hipótese de exercício de atividade incompatível em caráter temporário? Em caráter temporário, o exemplo que demos, o prefeito, o advogado eleito prefeito da sua cidade, não houve o cancelamento da sua inscrição, mas sim o licenciamento. O licenciamento é o afastamento temporário da ordem, que mantém o número de inscrição, mas proíbe o exercício profissional. Este advogado licenciado por exercício de atividade incompatível em caráter temporário, se praticar atos privativos de advocacia, os atos serão nulos, respondendo da mesma forma nas três esferas: civil, administrativa e criminal. Eram essas as considerações para deixar esse gostinho de quero mais sobre as atividades incompatíveis e seus reflexos para a advocacia e em relação à inscrição na OAB. Vamos para o segundo bloco para tratarmos das dúvidas dos nossos alunos, respondendo tudo sobre incompatibilidades e o exercício da advocacia. Até já no Pergunte ao Professor, segundo bloco do programa Prova Final. Agora nós vamos tirar as dúvidas de todos os alunos em todo o Brasil sobre o tema do dia: as incompatibilidades, os cargos e funções e o exercício da advocacia, reflexos na inscrição da OAB. Segundo bloco deste programa Prova Final. Pergunte ao professor. Vamos ver quais foram as questões formuladas por nossos alunos e telespectadores do programa Prova Final em todo o Brasil? Vamos ver? Professora, o advogado pode ter um escritório apenas para consultoria jurídica quando exerce atividade incompatível? A pergunta formulada é excelente. O aluno trabalha o tema atividades de advocacia e a possibilidade do exercício para quem exerce função incompatível. Vamos lembrar das atividades incompatíveis? As atividades incompatíveis estão no artigo 28 e proíbem completamente o exercício da advocacia.
E as atividades privativas?